Com a palavra. Presidente, antes de mais nada, eu faço questão de registrar em ata que Vossa Excelência foi muito sensata, e também o relator Carlos Viana, pois permitiram que a senadora seríssima juíza Selma Arruda, eu, que fui o primeiro a chegar aqui, 8h30 da manhã, o segundo a chegar foi o senador Carlos Viana, e o senador Randolph, pudéssemos estabelecer um ping-pong e não ficar só o relator perguntando. Isso ficou importante porque foi muito difícil, eu quero dizer, o Brasil inteiro, não sei se essa é a sensação da senadora Selma e do senador Randolph, como seres humanos que são, foi muito difícil. Aí eu só faço uma discordância aqui, quando o senhor agradeceu até de que falou de forma clara. O senhor me desculpe, o senhor falou aqui para mim o tempo inteiro de forma escura. Aqui eu não vi nada claro. Até me permita aqui uma brincadeira que não cabe nessa hora tão séria. Mas eu acho que o ministro Sérgio Moro, se ele estiver nos vendo, ele vai concluir que o único motivo que ele não tem mais para incriminar o ex-presidente Lula é quando este sempre respondia que não sabia nada. Porque eu estou diante, com todo respeito ao senhor Fábio, eu estou diante de um brasileiro aqui que conseguiu superar o Lula. O senhor não sabe nada. Não sabia de nada, não sei de nada, não sei de nada. É impressionante. E a sua empresa, aí não posso falar só do senhor, mas o senhor também junto, mas a sua empresa, a Vale e o senhor, parecem ter nascido no Polo Norte, de tão glaciais que são por natureza. E isso traz a nós uma enorme indignação, em que a juíza tem toda a razão. O senhor está se autoconfessando aqui, né? Então, se o senhor não culpa ninguém, ninguém é culpado. Então, para nós aqui, se fôssemos julgar, o único culpado é o senhor. E se o senhor pudesse, se eu fosse da Justiça, inclusive, eu lhe prenderia. E eu lhe prenderia até para amanhã ter a possibilidade de uma delação premiada de Vossa Excelência, e nessa delação a gente saber realmente quais foram os culpados deste crime. Isso não é tragédia, não é acidente, como o relator perguntou ao senhor. O senhor considera acidente? Não tem nada de acidente, não tem nada de tragédia. Isso foi um crime ambiental, crime. E a senadora juíza e eu chegamos à mesma conclusão aqui, e ela antecipou e disse ao senhor. Eu, no seu lugar, eu estaria realmente hospitalizado, em alto grau de depressão. E eu até acrescento, o senhor tem conseguido dormir? O senhor precisa de remédio, de Rivotril, de Dormonide? O senhor consegue dormir diante de tantos fantasmas de vidas humanas perdidas ao seu redor, em cima de sua cabeça? Não é possível que o senhor tenha conseguido dormir. Sobre a empresa Vale, eu quero que todos aqui tenham conhecimento, e todas. Essa empresa é tão fria, e desculpe a expressão de um senador da República, essa empresa, além de fria, ela é uma empresa assassina, a meu ver, que eu enviei a Brumadinho, o meu assessor Cláudio Magalhães, pois ele é mineiro, mora em Lagoa da Prata, e lá ele foi passar um final de semana. Eu falei, vá e faça para mim uma investigação lá. Ele trouxe uma informação triste. A Vale estava tão preocupada com os moradores que até o cardápio de hotel, na hora de pedir comida, a Vale estava regulando o que aquelas famílias podiam pedir e o que elas não podiam pedir. Constatado lá pelo meu assessor e gravado. E eu exibi nas minhas redes sociais as declarações dessas famílias. Então, esse é um ponto que eu quero registrar aqui, para que o Brasil saiba quem é essa Vale, que só pensa realmente em lucro, lucro, lucro e lucro. Eu fui ver aqui, e daí ter feito a observação no início, que a presidente Rose de Freitas até me pediu um pouco de paciência, mas creio que ela depois concordou comigo, quando eu usei o adjetivo zânio,
que foi assim o seu comportamento lá na Câmara Federal, ou seja, dissimulado diante dos questionamentos, quando o senhor colocou aqui, não ficou sabendo do risco de rompimento, ora, a Vale com tantos funcionários, tantos técnicos, aí vem agora Vossa Senhoria e joga a responsabilidade para a empresa de consultoria responsável pelo laudo. Pergunto ao senhor, uma empresa do porte da Vale, ela não tem capacidade de fazer o próprio controle de qualidade de suas barragens? Meu Deus do céu. O senhor reconhece, pelo menos, que houve falha inquestionável, insofismável, falha de gestão e de área técnica? O senhor é capaz de fazer esse reconhecimento, pelo menos, já que o senhor não reconhece rigorosamente nada aqui? E eu só tenho 3% de visão, graças a Deus eu não estou reconhecendo nem o senhor, eu só vejo um vulto aí na minha frente. Tão entristecido que eu estou com o seu comportamento, como disse a senadora Selma, com um comportamento e uma atitude tão omissa. Eu me lembro aqui, lá da Câmara Federal, da sua presença, e registro o tempo. Aos 11 minutos e 45 da sua fala, laudo da estabilidade. O senhor não conseguiu responder nem lá e nem aqui. Quem e qual a diretoria está vinculada? Ponto de interrogação. Responda por fineza. Quem contratou o especialista? Ponto de interrogação. Responda, pelo amor de Deus. A qual diretoria estão subordinados quem contratou os gestores locais, entre aspas, da barragem? É outra pergunta. Responde-me, por fineza, em nome dos seus filhos, que sei que o senhor tem. Concluindo aqui, aos 19 minutos de sua fala lá na Câmara, foi pergunta bem apropriada do relator Carlos Viana, o senhor deixou claro que não havia o menor sinal da possibilidade do acidente. Que acidente? Do crime. Tem nada de acidente, do crime. Então, o senhor disse lá na Câmara, não havia o menor sinal da possibilidade do acidente. É muito difícil. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Cajuru, você já foi torturado alguma vez na sua vida? Eu sou todo dia. Eu moro em Goiás, eu ouço a Vanessa Camargo, o Zezé de Camargo. Isso é uma tortura para os meus tímpanos, que preferem Chet Baker, Nina Simone, B.B. King. Agora, o senhor hoje veio me torturar aqui. Estou sendo torturado pelo senhor em função de suas respostas. Desculpe a franqueza. Aqui aos 19 minutos lá, eu chego aos 20 minutos e 20 segundos. O senhor diz expressamente que a Vale não pode ser condenada, relator Carlos Viana. Então, quem é que pode ser condenado? Senadora Selma. Quem, senador Randolph? Quem pode ser condenado? As vítimas, já tem. As vítimas, por isso que eu falei que a nossa 310 condenados. É isso, a nossa CPI hoje deveria ter sido feita... seus familiares. Numa sessão espírita, porque lá, entre os mortos, muitos iriam dizer quais são os culpados. Porque os vivos aqui, especialmente os vivos em Cifrões, os vivos da Vale, não falam quem são os culpados, né? Quer dizer, quem deve ser condenado, quem por ação ou omissão é culpado, se o senhor puder me responder, ou o desastre foi uma simples fatalidade, Nossa Senhora da Aparecida, sem que ninguém seja culpado, culpado pelo ocorrido. E, por fim, quais foram, responda-me por fineza, senhor Fábio, as providências adotadas pela Vale em face do mencionado procedimento investigatório instaurado pela Promotoria do Meio Ambiente? Por que, responda-me por fineza, não foi determinado o evacuamento da área antes do crime? Antes do crime, porque eu não vou falar tragédia e jamais vou falar a palavra acidente. Então, são essas as minhas colocações. E só concluo, presidente, deixando claro aqui o que no início falei. Lucro da Vale, notícia de ontem à noite,
saltou 391% no quarto trimestre, a 3,79 bilhões de dólares e supera expectativas. A Vale encerrou o quarto trimestre de 2018 com um lucro líquido de 3 bilhões e 786 milhões de dólares, uma alta de 391% ante aos 771 milhões de dólares registrados um ano antes. Ou seja, o número ficou acima de 2,63 bilhões esperados. Termino essas perguntas. Se Vossa Senhoria puder responder pelo menos alguma, eu já ficaria satisfeito. E lembrando de novo, lá, o senhor era o presidente, a Vale estava tão preocupada com os moradores que até cardápio de hotel, na hora de pedir comida, a Vale estava regulando o que aquelas famílias poderiam pedir e o que elas não poderiam pedir. Não tem outro adjetivo para usar sobre a empresa Vale. Assassina. Obrigado, presidente. Eu queria propor um procedimento. A juíza Selma, em seguida o Wellington Randolph, que era o último inscrito. A Selma tinha pedido antes, foi erro meu. E depois propôs 5 minutos para que o depoente possa fazer uso de seus medicamentos e voltamos em seguida. Estão de acordo? Senhora presidente, Posso? eu Posso? gostaria que ele respondesse as perguntas do Cajuru. Eu queria Tem juntar outras com os da bem- senhora. Juntar com Tem os da outras- senhora e depois fazer um bloco com os dois, para que a gente possa... Só que já foram feitas perguntas para ele e ele não responde. Se por acaso ele não responder com clarezas que eu vou fazer, eu quero ter o direito da réplica e ele vai ter que responder. A senhora terá o direito à réplica.